Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e é mais uma vez uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E a vocês que nos acompanham pelo canal 44 do AmazonSat e pela nossa página no Facebook, que é facebook.com/AmazonSat. Muitíssimo obrigado por sua audiência e também para você que está nos acompanhando pelo Facebook, que nos acompanha pelo Facebook, mande sua sugestão de pauta, mande as suas mensagens, as suas dúvidas e perguntas, que será um prazer esclarecê-la aqui no nosso programa. Bom, hoje o programa está literalmente bem bonito, porque a gente vai falar de arquitetura e educação. O que tem a ver arquitetura com educação? E uma preocupação que eu normalmente tenho de trazer para o programa é justamente a questão da teoria das inteligências múltiplas, que prevê que as pessoas se expressam de maneira diferente, expressam suas inteligências de forma diferente. Existem pessoas que têm uma inclinação artística maior, existem pessoas que gostam muito de música, existem pessoas que gostam muito de matemática, tem pessoas que têm facilidade com o corpo, as ginastas, os atletas, enfim. E uma preocupação muito grande é que, infelizmente, o nosso sistema educacional, ele de alguma forma não está preparado para isso, de forma com que pessoas que tenham realmente essa inclinação artística, às vezes, acabam se perdendo, acabam não desenvolvendo essa inclinação e não desenvolvendo um talento nato. Para falar sobre esse tema de hoje, eu convidei a arquiteta Graziele Agostini, que é uma especialista aí em arquitetura, conhece bastante, tem muita experiência. E eu pensei justamente na Graziele porque ela gosta muito, além de gostar muito de arquitetura, é bastante também envolvida com a questão da educação, se interessa muito por esse tema. Graziele, seja bem-vinda a Conhecer e Aprender, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que é tão pertinente, tão importante para todos nós. Que legal. Graziele, eu queria começar o programa, e eu tenho certeza que o nosso internauta, o nosso telespectador, ele tem normalmente curiosidade de saber como é que você virou uma arquiteta. Como é que começou isso? Isso foi na infância? Você teve dúvidas? Foi uma coisa fácil? Como é que você chegou à arquitetura? Olha, sempre foi muito fácil, Durval. Eu sempre soube que eu queria ser arquiteta. Desde pequena, desde muito cedo, eu sempre prestei muita atenção aos ambientes, aos espaços, aos prédios. Eu sempre tive curiosidade de ver como que as coisas aconteciam dentro da casa alheia e nos espaços urbanos também. Eu nasci numa cidade muito pequena e na cidade pequena você sempre passeia muito pelos espaços abertos, né? Você tem aquela questão de ir para uma praça, ir até o quarteirão ao lado. Então, isso sempre me trouxe a percepção do espaço ao entorno, né? E uma das coisas que eu gostava muito era andar de bicicleta e passear nas praças, e uma das praças perto da casa onde eu morava na infância era a praça que situa até hoje o Fórum da cidade. Existe até hoje? Existe até hoje. E o Fórum é um prédio super bonito da década de 60, é um prédio modernista, com cobogó, e aquilo sempre me chamou muita atenção. Então, hoje, para mim, é uma referência de infância, desde os 7, 6 anos de idade, eu me lembro desse prédio brincando no entorno, na praça, com esse prédio, e a diferença de temperatura entre uma parede e outra, isso sempre me chamou a atenção. Eu morei em algumas cidades, em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, e eu acho que isso também me trouxe uma bagagem e uma curiosidade de descobrir o que tem de diferente numa casa, num apartamento, numa cidade, na outra, né? As cidades têm barulhos diferentes, elas têm cheiros diferentes. Isso tudo é arquitetura, como que as coisas acontecem e se organizam, é fundamental na vida de todo mundo, a arquitetura, o urbanismo, isso sempre me chamou a atenção. Isso desde que idade, Graziele? Desde sempre, Durval. Enquanto as crianças, as meninas brincavam de boneca, você ficava olhando os prédios, os monumentos? Sim, eu acho que também fez parte da minha educação. Claro. Os meus pais sempre me deixaram muito livres para brincar, muito pouco TV, muito pouco videogame, então eu estava sempre envolvida com livros, revistas, muito papel, lousa, eu tinha uma lousa que era só minha, adaptada à minha altura, e eu tinha acesso o tempo inteiro àquilo. Então, eles me deixaram muito tranquilas para chegar na idade jovem, lá pelos meus 18 anos, e foi natural o processo? Naturalmente, eu escolhi, eu queria arquitetura, eu sempre soube. Que legal. Foi simples, foi muito bem bom. Bacana. E, Graziele, a gente falou no início do programa sobre a questão do sistema educacional, né? O sistema, inclusive, ele acaba, de uma certa forma, bloqueando esses talentos que poderiam se desenvolver de maneira fantástica. Você sentiu isso? Sentiu que a escola, de repente, não te deu esse empurrão? De repente, foi uma coisa que você teve que buscar? Você teve alguma facilidade na escola ou não? Não, na escola realmente não. Foi uma coisa que partiu de mim.
e o apoio da família, porque na escola eu não me lembro de nenhuma atividade, nem no primário, nem colegial, que tenham me informado a respeito de arquitetura, ou muito menos de urbanismo. Tinha algum arquiteto na família, Graziele? Não. Isso dificulta ainda mais. Eu sou a primeira da família na arquitetura, Legal. Mas realmente a educação no Brasil ela é muito falha em relação a muitas profissões, principalmente a parte artística, né? Sem dúvida. Ela é pouco considerada, muitas pessoas têm preconceito. Até marginalizada, né? Sim, marginalizada. Então, se dependesse, acho que da escola... Dificilmente você estaria aqui hoje. Dificilmente. Legal. Graziele, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando e tentando esclarecer o que a arquitetura tem a ver com a educação. A gente volta já, fica aí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e é você que nos acompanha pelo canal 44 do AmazonSite e também pela nossa página no Facebook, facebook.com/AmazonSite. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer estar aqui com você e mande as suas dúvidas, mande as suas sugestões, que para a gente é sempre um prazer responder e encaminhar a produção do programa. Bom, hoje nós estamos falando sobre arquitetura e educação. O que será que tem a ver a questão da arquitetura com a educação? E nós trouxemos aqui a arquiteta Graziele Agostini, que vai falar um pouquinho sobre algumas escolas que eu olhei ali, Graziele, no intervalo, fantásticas, eu queria morar nessas escolas, se fosse possível. São lindas. Me fala um pouquinho sobre arquitetura e educação. Tem alguma coisa a ver? Tem influência? Tudo a ver, né? Eu acho que o ambiente, ele influencia a pessoas, as suas atividades, as suas atitudes, e a arquitetura, ela tem se repensado porque a gente tem mudado, né? Então, as escolas do século XX, elas eram todas enclausuradas, elas pareciam muito com uma cadeia, então, quadras fechadas, salas fechadas, aquele corredor. Hoje em dia, a gente sabe que a educação ela está se transformando. Nós queremos mais dos alunos, cada vez mais. Nós queremos pessoas com funções multidisciplinares, com atenção não focada, mas aquela atenção que seja globalizada. E assim tem que ser a escola. A educação tem que ser assim também, tem que ser um livro aberto. Claro. Por isso que a gente tem pensado muito em como refazer esse edifício, como ser esse espaço. E aí que a gente percebe já algumas escolas já construídas, que têm dado muito certo em seus ambientes, que são espaços abertos, que são espaços para serem usufruídos de diferentes formas, com diferentes contextos, em grupo ou individual, mas sempre de uma maneira muito aberta. Então, nada de salas enclausuradas, nada de pátios fechados, é uma arquitetura muito integrada com o ambiente e com o meio ambiente. É uma nova versão de que o aluno ele tem que cuidar da escola, de que a comunidade tem que sentir que aquilo é dela. Então, é muito mais um espaço de contemplação, que a criança tem que querer ir. O jovem tem que querer estar lá dentro, ele tem que se sentir bem, tem que ser confortável. E ele é muito integrativo, né? Eu estava olhando algumas fotos, não sei se a produção consegue colocar umas fotos para a gente dar uma olhadinha. A tentativa é que o projeto seja mais lúdico, que ele instigue a curiosidade, a criatividade, a percepção do indivíduo. Então, ele não vai lá dentro só para ouvir aquilo que o professor tem. Né? Exatamente. Ele interage. Ele tem que saber distinguir se aquilo vai ser útil para ele ou não. Se ele quer seguir aquela carreira ou não. Sim. Se ele quer desenhar no papel, na lousa, no chão, no teto. Então, é um ambiente que ele pode interagir. É um ambiente que é para ele. O ambiente o convida para a questão do estudo, né? Sim. Quer dizer, não é uma coisa impositiva. E quando você fala você fez a associação das prisões com as escolas, e é óbvio que algumas escolas realmente parecem um pouco com prisões, também isso me remete à questão das fábricas, né? Se você olhar as fábricas, a Revolução Industrial, e se você olhar para o sistema educacional, há algumas semelhanças entre o sistema educacional que a gente ainda existe, né? Que ainda existe, que está em voga ainda, com as fábricas. Quer dizer, a questão das séries, a questão do uniforme, dos alunos um atrás do outro, das salas super fechadas e claustrofóbicas, né? Sim, até mesmo aquela coisa de você carimbar escolas exatamente iguais em cidades muito diferentes. Sim. Então, a escola ela tem que ser concebida para a comunidade. Então, por exemplo, em Manaus nós temos um clima, 40 graus, é muito quente, a escola tem que ser pensada para isso. Qual o tipo de vegetação que nós
temos aqui? Qual o tipo de material que funciona? O que é cultura que permite que seja feito? O que é interessante para as crianças? O que elas ouvem em casa que elas vão levar para a escola? Então, tem muito essa questão também do regionalismo. Isso é muito importante, tem que ser valorizado. Olha só, Graziele, a gente está com uma imagem aqui. Parece que é uma escola no Japão, é isso? Isso, é uma escola... Não, é em Pequim. Em Pequim, tá bom. Isso, é uma escola em Pequim, do Soto Arquitetos. É uma escola para educação infantil, educação do jardim aqui no Brasil, né, seria considerado. E o que ela nos diz? É uma escola aberta, é uma escola clara. Não, existem pouquíssimas salas que são fechadas por hora de concentração, até porque são crianças muito pequenas e às vezes elas precisam de uma concentração maior. Sim. Menos ruído, menos cor. Mas, no geral, a escola é ampla, é lúdica, com muita cor, com muitas curvas e tudo se conecta. Ela tem um centro. O centro dela é a conexão de todos esses ambientes. Como se fosse um hub, né? Exatamente, tudo se interliga. Aí é uma área de recreação, a piscina? Isso, é a piscina, e você vê que não tem porta, não é fechado, tudo interage. Então, é essa questão também da criança poder transitar, dela poder sair a qualquer momento, dela poder entrar. É a liberdade que ela tem de escolha. Isso também é fundamental desde os primeiros anos de vida. E a arquitetura tem que colaborar com isso. Nossa, fiquei apaixonado por essa biblioteca. Parece uma biblioteca isso, né? Isso, e é muito acessível, né? Sim. Porque está na altura de quem vai utilizar. Não adianta nós fazermos bibliotecas cheias de aquelas madeiras imponentes lá nas alturas, com escadas, porque não é esse indivíduo que vai utilizar. Então, é pensando quem que vai estar ali dentro, para quem que eu estou desenvolvendo essa arquitetura. O arquiteto, ele deixa de ser o artista principal. Sim. O artista agora... O protagonista é o aluno. O protagonista é o aluno. Entendi. É para ele que tem que ser. É interessante, Graziele, que eu estava... Assim, enquanto você descrevia e eu estava olhando as imagens, a sensação que eu tenho é que a arquitetura influencia, inclusive, em aspectos emocionais. Sim, sem dúvida. Você falou sobre cheiro, sobre isso tudo tem uma interferência. Sim, se a criança ela cuida da escola, ela sente que aquela escola é dela, ela vai ter prazer de ir para aquele local. Agora, se ela sente que aquela escola ela é abusiva, ela é fechada, ela é austera, ela vai ter medo de estar naquele espaço, ela vai sentir prazer. O rendimento dela cai, a produtividade com certeza não vai ser a mesma. É muito possível, então, que a gente encontre uma relação entre a questão da arquitetura da escolar, educacional, a sala de aula, e os rendimentos desses alunos, né? Sim. É muito possível que se a gente olhar sem a dúvida. fundo... É o que a gente chama de arquitetura sensorial, né? É o conforto ambiental. Então, a escola, ela tem que ser compatível com o indivíduo. Então, ela tem que ser no tamanho adequado, com as dimensões adequadas, com espaços ergonômicos. Então, a cadeira tem que ser do tamanho do indivíduo. Não adianta colocar uma mesinha de madeira com aquela cadeira de madeira desconfortável. A criança tem que estar ajustada, a coluna tem que estar ajustada. Isso tudo faz parte da arquitetura, faz parte do ambiente, dela sentir, dela ter aquele tato de que ela está confortável. O ambiente, a temperatura está ideal, está confortável, ela está suando ali em cima do livro. Como é que está o barulho? Tá influenciando, não tá? Tem uma música suave tocando ali por onde ela passa. Isso tudo é arquitetura sensorial. Isso tudo faz com que ela se desenvolva melhor, que ela fique mais feliz e a produtividade aumenta. Naturalmente fica muito melhor. Exatamente. Olha, eu estou realmente impressionado com essa questão da influência da arquitetura na educação, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. A gente volta já já, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre arquitetura e educação com a Graziele Agostini. Até já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e hoje nós estamos conversando com a Graziele Agostini, que é uma arquiteta super interessada por educação também. E a gente estava comentando aqui no intervalo, Graziele, justamente sobre a questão, você falou da ergonomia, né, do cuidado com os alunos, que inclusive isso implica na questão de saúde dos alunos, né, do estresse emocional, quer dizer, uma série de situações que inclusive eu acho que isso dá um programa, né, Graziele? Sem dúvida, dá outro programa. Então, saúde e educação. Saúde e educação, exatamente. Então, a Graziele estava me mostrando aqui no intervalo também, estava me falando um pouquinho sobre a Academia de Ciências da Califórnia, que fica lá em São Francisco. É um local absolutamente ímpar, né, Graziele? E ela estava me falando um pouquinho que tudo que a gente acabou de conversar foi aplicado nessa academia. Você pode contar um pouquinho sobre a academia? Sim, bom... Você já esteve lá, né? Já estive lá duas vezes. E, assim, é um lugar que eu visitaria mais 10, 20 vezes, porque é um lugar extremamente agradável, que é o que a arquitetura se propõe nesse momento, em fazer arquitetura para que as pessoas usem essa arquitetura. Então, o museu é muito antigo,
né? Ele sempre esteve ali naquele espaço, em meio aos vários parques de São Francisco. É um lugar belíssimo para se visitar. Você consegue passar 2, 3, 4 tardes ali lendo livro entre um museu e o outro. E aí chegou um momento em que o Museu de Ciências da Califórnia, ele ficou pequeno para o prédio, ele precisava ser reformado, já tinha alguns problemas estruturais, e convidaram o Reis do Piano, que é um arquiteto muito renomado, muito experiente, espanhol, convidaram para que ele fizesse um novo projeto, ou que ele fizesse uma reforma. Então ele se debruçou sobre o que é um museu hoje, quais são as nossas referências. As referências pelo mundo afora são blocos fechados, enclausurados, salas com luz artificial. E aí, o que é educação? O que é um museu? É educação. O que você tem lá dentro? Educação. Né? Então, mas não combina com a educação atual. Não combina com essa nova metodologia de que você tem que ser acessível, de que você tem que estar confortável, de que tem que estar integrado com o meio ambiente, integrado com a comunidade. Foi daí que ele partiu do pressuposto que ele deveria derrubar o prédio antigo, até por uma questão financeira. Derrubou tudo. Derrubou. Porém, o que ele aproveitou? Tudo. Tudo foi reciclado. Então, isso também faz parte da educação, do que você aprende lá dentro. Eles têm visitas guiadas interessantíssimas. E os museus já não são, hoje em dia, com a questão da tecnologia, tão atraentes para levar os alunos. Os alunos já não se interessam tanto por museus. Né? Tinha que ser uma coisa realmente que pudesse chamar a atenção. Né? Exato. Contanto que o prédio ele é aberto. Parte dele é todo envidraçado. Do lado de fora, quando você está ali na praça, caminhando, assistindo um concerto... Temos fotos disso aí, Graziela? Temos várias fotos lindas. A produção pode mostrar para gente? E ele te convida a entrar, porque o formato é muito interessante. Ele tem um desenho muito interessante, fora do comum. Isso aí é a cobertura dele, são vários domos. Esses domos têm refletores. Isso que eu ia perguntar, não são elementos simplesmente arquitetônicos? Não são elementos simplesmente desenhados, porque... isso tudo tem uma função. Então, você vê a grama em cima, ele capta 90% da água da chuva. Isso. O que o arquiteto pensou? Ele está em volta de vários parques, é uma área lindíssima. E aí, ele não poderia simplesmente colocar algo de concreto ali em cima. Então, ele quis devolver a grama para o telhado. Então, além de ele devolver a grama para o telhado, ele capta a água da chuva, ele capta a luz solar. Esses domos, eles contemplam o planetário, o aquário e o borboletário. E aí, você vê as pessoas entrando e você vê as pessoas lá dentro. Ele interage dentro e fora. Aquele mesmo conceito da escola lá de Pequim que você mostrou agora há pouco, né? Exatamente. E tudo fica interligado. Não tem salas fechadas. Tudo você consegue enxergar lá do outro lado. Ele é amplo, ele é claro. Assim, ele é todo conectado. Não é aquele espaço que você fala, nossa, próxima sala, próximo corredor. Então, isso tudo responde a toda a nossa conversa anterior, Durval, de que tem que ser participativo, de que tem que ser colaborativo. Esse é um hall de entrada, é isso? Esse é o hall, exatamente. Aí você vê tem o crianças ali, né? Tem bastante muitas crianças e muitos idosos. Uma das visitas que eu fiz, uma senhora, aproximadamente uns 70 anos, se aproximou e me sugeriu um tour guiado por ela. Sério? E eu fui guiada por ela e foi incrível. Mas, assim, não era uma profissional do museu? Profissional do museu, ela é cadastrada no museu. E ela me ofereceu um serviço gratuito. Que legal. E eu passei durante 1 hora e ela me explicando algumas coisas, assim, um serviço lindo, um serviço muito bacana de integração, né? Ela mora ali do lado, interage com a comunidade, interage com o museu. Então, assim, é muito mais do que um museu. Ele deixou de ser um museu para ser uma academia. Ele vende educação, ele respira educação, ele faz com que a pessoa que visita queira voltar. Eu acho que isso que é o mais interessante do projeto. E eu estou impressionado e estou pensando aqui se não seria possível a gente ter aqui, por exemplo, o IMPA, né? Com certeza. A gente tem um prédio desse, um espaço tem tudo a ver desse. com Manaus, isso, tudo a ver com a Amazônia. Eu acho que merece, claro, né, vários ambientes como esse. Eu acho que um prédio assim, que interaja com o meio ambiente, que explore o que a gente tem de melhor aqui na região, é fundamental. E se torna um cartão de visita para a cidade. Sem dúvida, né? E não só um cartão de visita, se torna um ícone. Sim, é algo que as pessoas símbolo, querem né? cuidar, elas querem estar ali, elas querem participar, elas querem estar presentes.
isso tudo é educação. A criança, quando ela se interessa a ir para o museu, mesmo que ela esteja brincando lá dentro, ela está aprendendo. Ela está aprendendo. Na verdade, a maneira mais fácil de você aprender é brincando, de fato. O brincar realmente é uma ferramenta, além de lúdica, é uma ferramenta extremamente poderosa para a mudança de comportamento, de hábito e, obviamente, para a aquisição de conteúdo. Graziele, olha, eu estou impressionado, realmente, fiquei super animado, fiquei com vontade de fazer arquitetura, viu? Só que já é um pouquinho tarde para mim. Não, nunca é tarde para estudar, para aprender nunca. Sem dúvida. Então, Graziele, eu queria agradecer a tua presença aqui, eu acho que foi extremamente enriquecedor, o nosso internauta, o nosso telespectador certamente vai se beneficiar e muito, e além das dicas de arquitetura, você acabou dando dicas de turismo aqui para os nossos telespectadores. Muitíssimo obrigado, Graziele. Eu que agradeço. Boa tarde. Que legal. Gente, a gente fica por aqui. Realmente o Conhecer e Aprender é um espaço, além de tratar de educação, tratar de artes, é um espaço para a gente promover justamente essa conexão entre a educação, entre as outras artes, entre as outras disciplinas. Então, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou pelo canal 44 do AmazonSat, pela nossa página no Facebook. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente se vê na quarta-feira. Até lá!